Olá, na aula de hoje vamos falar sobre colisões e os tipos de colisões. Mas antes de tudo, vamos relembrar alguns conceitos. Primeiro, o que é uma colisão? Bom, colisão é uma coisa que a gente vê normalmente no dia a dia. Colisão é uma batida mesmo, não tem muito que exemplificar sobre isso. Vamos ver um exemplo. Temos na ilustração dois corpos, vamos entender assim, como aqui o corpo A, aqui o corpo B. O corpo B está indo para a esquerda, está em velocidade indo para a esquerda, e o corpo A também está com uma velocidade indo para a direita. A ideia é que, mais ou menos aqui no centro, eles vão se chocar. Parando exatamente no momento que vai ocorrer a colisão. O que vai acontecer nesse momento? Então, nesse momento, eu posso dizer que o corpo B fez uma força no corpo A. E, por ação e reação, o corpo A também fez uma força no corpo B. Essas forças têm sentido contrário e a mesma intensidade. Nesse momento, várias coisas podem acontecer. Eles podem se mover em sentido contrário, podem também se mover no mesmo sentido, com velocidades diferentes, podem também acabarem grudadas uma na outra e se moverem juntas. E por que essas variações acontecem? Bom, acontece porque depende de outros fatores, como, por exemplo, velocidade, a massa dos corpos e de outros fatores que a gente vai ver agora no decorrer da aula. Para nossa compreensão, vamos pegar o princípio quando a gente começou a aula, lembrando que nós tínhamos um corpo indo para a esquerda com uma certa velocidade, e nós temos então um corpo indo para a direita com uma certa velocidade. Isso antes. Aí houve a colisão e vamos pegar a ideia de que eles se afastaram. O A pegou sentido contrário e o B o outro sentido. Tá. Para não haver confusão na hora de poder fazer um cálculo, vamos entender que aqui é a velocidade antes. Então é muito comum, para não ter que ficar escrevendo aqui velocidade início e velocidade final, vamos colocar então aqui, é muito comum você encontrar essa linha. Então a gente vai chamar de VA linha e VB linha. Então, em outras palavras, podemos dizer que nós temos aqui então a velocidade antes e nós temos aqui então a velocidade depois. Vamos pegar o momento da colisão, tá? Aquele momento que eles vão se chocar aqui. Nesse momento da colisão existem apenas forças entre os corpos. Forças internas, a gente pode dizer que é forças internas do sistema, ou seja, entre esses dois corpos. Então, na direção do movimento, no caso, esse movimento horizontal, que é onde está tendo a colisão, temos apenas as forças que B fez em A e a força que A fez em B. A gente não tem outra força agindo aqui nesse caso. Aí você pode dizer assim, por exemplo, tá, mas e a força peso e a força normal? Vamos lembrar que a força peso e a força normal, ela não é na horizontal, ela é na vertical. Então ela não vai atuar nesse momento. Ou seja, a peso e a normal, elas não estão na direção do movimento. Então, nesse caso, a gente vai pensar que esse sistema entre esses dois corpos é um sistema isolado. E, sendo um sistema isolado, o que vale só é o que está acontecendo entre eles.
E com isso, nós temos a conservação da quantidade de movimento do sistema. Entendemos então que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. E isso vale para qualquer tipo de colisão. Vamos continuar e vamos falar agora sobre o coeficiente de restituição, ou simplesmente o Ezinho aqui. É a razão entre a velocidade relativa de afastamento e a velocidade relativa de aproximação. Ela serve para demonstrar os diversos tipos de colisões que acontecem entre dois corpos. Por meio dele, podemos verificar se houve conservação ou não da energia cinética. Lembram da energia cinética? Bom, a energia cinética é todo corpo que possui movimento. Possui a energia cinética, que é representado aqui por essa fórmula, onde m é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Para a gente dar uma relembrada do que já foi falado sobre energia cinética, vou mostrar um exemplo para vocês. Percebam que aqui nós temos um gráfico, que não está demonstrando nada ainda, da energia cinética, a potencial gravitacional e a energia térmica. O nosso personagem está parado aqui do lado, por isso que os gráficos não funcionam. Vamos colocar ele aqui na altura da rampa e já perceba que você tem ali uma energia potencial grande, ou seja, ele tem uma energia potencial alta a partir daquele ponto. A cinética, por enquanto, não mostra nada. A partir do momento que você solta, a potencial diminui e a cinética aumenta. E assim vai ficar fazendo essa oscilação entre potencial e cinética. Então, tem o movimento, cinética. Sem movimento, tem o potencial de movimento, volta para a cinética. Certo, já deu para a gente relembrar o que seria a energia cinética. Vamos voltar para o nosso coeficiente de restituição e vamos tentar entender o que seria velocidade relativa. Velocidade, a gente tem que entender que velocidade é sempre uma grandeza relativa. Por exemplo, vamos usar esse carrinho aqui como exemplo. Imagine que esse carrinho está a 100 por hora, 100 km por hora. Essa velocidade do carrinho de 100 km por hora, na verdade, é em relação ao asfalto. Mas como assim pelo asfalto? Então, vamos tentar entender de uma outra maneira. Então, eu tenho aqui meu carro a 100 km por hora. E aí vem um logo atrás a 120 km por hora. Você está a 100 e ele a 120. Você não vai ver ele passar por você dessa forma, com tudo. Super rápido. O que você vai ver é ele passando lentamente por você. Por quê? Porque a referência que você está tendo do carro é de apenas 20 km por hora a mais que você. Para o asfalto, ele está a 120 km por hora. Mas no referencial a você dentro do seu carro a 100 km por hora, não. Ele está passando apenas com 20 km. Neste outro exemplo, vamos utilizar a ideia dos carros indo de encontro, ou seja, eles estão em sentidos opostos, um indo para a esquerda, o outro indo para a direita. Nesse caso, vamos pegar o carro azul, vamos colocar ele com uma velocidade A. No caso aqui ele está a 80 km por hora. Para ele, a velocidade relativa é a velocidade com que ele está e mais a velocidade do outro veículo. Para o asfalto, cada veículo está com a velocidade relativa de 80 km. Mas para esse motorista, a velocidade relativa para ele em relação ao carro B é de 160 km. É por isso que é tão perigoso um acidente de carros, assim, um acidente frontal, porque não é simplesmente a sua velocidade, é mais a velocidade do outro.
Nesse exemplo abaixo, a velocidade relativa para esse carrinho, em referência ao carrinho B, ele está 80, o carrinho B está a 100. Então, para ele, a velocidade relativa é de 20. Então, seria a velocidade de A menos a velocidade de B. Então, esse carrinho aqui estaria se afastando deste carro de 20 em 20 km por hora. Vamos analisar essa situação. Nós temos os corpos indo de encontro, um para a direita e outro para a esquerda. O corpo de velocidade A, ele está a 2 metros por segundo, o B a 4 metros por segundo. Houve então a colisão, e após a colisão, o corpo A se afastou com uma velocidade de 3 metros por segundo e o corpo B se afastou com uma velocidade de 1 metro por segundo. Utilizando a nossa fórmula de coeficiente de restituição, temos aqui a velocidade relativa de afastamento. Então, nesse momento, depois é que elas estão se afastando. Então, nós temos aqui a velocidade de 3 e 1. Então, na parte de cima, a velocidade de afastamento, 3 mais 1. Embaixo, precisamos da velocidade de aproximação. Aqui é a velocidade de aproximação, onde eles vão se colidir. De aproximação um ao outro, o primeiro aqui está a 2 metros por segundo, o outro a 4, então 2 mais 4. Fazendo essa conta, nós temos aqui 4 sobre 6, que vai dar aproximadamente 0,67. Vamos para essa outra situação. Nós temos de novo os dois corpos indo de encontro, a 2 metros por segundo e 4 metros por segundo. Vão se colidir, só que dessa vez vai acontecer uma outra coisa. Eles vão se colidir, mas vão permanecer juntos, vão permanecer grudados um no outro. E aí vamos ter uma velocidade do conjunto de 1 metro por segundo. Certo, nesse caso, a velocidade de afastamento é zero, porque pode ver, se eles estão indo juntos para o mesmo lado, não tem afastamento, eles estão juntos, então a velocidade de afastamento é zero. A velocidade de aproximação é o 2 e o 4, 6, então vai ficar 0 sobre 6, e o resultado é zero. Vamos então classificar os tipos de colisões que temos. A elástica, parcialmente elástica e inelástica. Vamos ver como funciona a colisão elástica. Temos aqui antes dois corpos indo de encontro, um com 2 metros por segundo, o outro com 4. Há a colisão entre eles, e após a colisão, o corpo A volta com 5 metros por segundo e o corpo B com 1 metro por segundo. Na colisão elástica, há a conservação de quantidade de movimento e a conservação máxima de energia cinética. Não se perde nada dessa energia. Então podemos dizer que a energia cinética antes é igual à energia cinética depois. Ela tem o coeficiente de restituição E igual a 1. Porque nós temos aqui então o depois, né? 5 mais 1. O antes, 2 mais 4. 6 sobre 6. O resultado, 1. Vamos ver agora a parcialmente elástica. A mesma situação. Dois corpos indo de encontro. Um de 2 metros por segundo, outro com 4 metros por segundo. Só que dessa vez, na colisão, eles permanecem indo para o mesmo lado. Só que diminuiu a sua velocidade. Antes era 2, está indo com 1, e o outro era 4, está indo com 3. E isso pode acontecer. Há a conservação de quantidade de movimento, mas há uma boa perda de energia cinética. Nesse caso, a energia cinética antes da colisão é maior que a energia cinética depois. E usando a nossa formulinha, temos aqui então que o depois é 1 mais 3, a velocidade aqui. Antes era 2 mais 4.
Fazendo as contas deu 4 sobre 6 e o coeficiente deu 0,6. Então, parcialmente elástica. E por fim, vamos falar da colisão inelástica. Usando o mesmo exemplo, os dois corpos indo de encontro, agora um com 3 metros por segundo, outro com 2 metros por segundo, só que após a colisão, eles vão continuar se movendo com uma velocidade bem menor, de 1 metro por segundo, só que juntos. E nesse caso, há a conservação de quantidade de movimento, mas há a perda máxima de energia cinética. E podemos dizer então que a energia cinética antes é maior que a energia cinética depois. Antes era uma velocidade bem maior do que depois. O coeficiente de restituição é 0. Nós temos aqui então a velocidade depois é 0. Daí você pode pensar, tá, mas está 1 metro por segundo. Mas lembre-se que tem que ser a velocidade relativa de afastamento. E como elas estão juntas, é 0. E a velocidade antes era de 3 mais 2. Deu 0 sobre 5. Então, 0 como resultado. Espero que a aula tenha sido de boa compreensão. E para ajudar a entender melhor esses fenômenos de colisões, segue um vídeo para vocês. Nesse experimento, observamos diversos tipos de colisões. Vamos começar analisando as colisões frontais elásticas. Primeiro, no trilho de ar. Durante esses choques, os corpos sofrem deformações elásticas e sua energia cinética é transformada em energia potencial elástica. Quase instantaneamente, eles retomam sua forma original. Após essa restituição, a energia volta a ser cinética. Como a energia cinética final é igual à energia cinética original, essa colisão é considerada perfeitamente elástica. Nas colisões, outra grandeza que se conserva é a quantidade de movimento. Nos choques frontais perfeitamente elásticos entre corpos idênticos, como as esferas do pêndulo múltiplo, percebe-se facilmente essa conservação. A bola A transfere totalmente sua quantidade de movimento à bola B, que estava parada. Como as bolas são iguais, haverá ainda troca de velocidades. Em outras palavras, uma esfera transfere quantidade de movimento para as outras e apenas a última delas se movimenta. Do mesmo modo, quando abandonamos duas esferas, houve transferência de quantidade de movimento e elevaram-se as duas últimas. O processo também aconteceu quando soltamos 3 esferas. Já nas colisões frontais perfeitamente inelásticas, os corpos permanecem unidos após o choque. Neste experimento, isso aconteceu quando colocamos fita dupla face nas esferas do pêndulo múltiplo. Nesse tipo de colisão, acontece dissipação de energia, mas a quantidade de movimento ainda se conserva. Neste experimento, observamos ainda uma colisão oblíqua elástica. Na colisão oblíqua, os corpos se movem em direções diferentes antes ou depois do choque. Em choques oblíquos perfeitamente elásticos como este, também há conservação da energia cinética e da quantidade de movimento. Repare como a quantidade de movimento do sistema se mantém antes e depois do choque.